Graças a Deus, culto onde trazemos à memória a morte de Jesus e aonde está sustentado a nossa fé. Vamos fazer uso da palavra, queridos. Apocalipse, capítulo 2, verso 12. A carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependerdes, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém. Graças a Deus. Bem, amados, alguém pode perguntar o que um texto como esse tem a ver com a ceia do Senhor, não é? Bem, queridos, mas todas as vezes em que a palavra de Deus chama a atenção da igreja, e aqui a ideia é uma igreja corporativa, coletiva, é sempre uma palavra em que nós devemos entender como voltada ao corpo de Cristo. Logo, se é uma palavra voltada ao corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós, logo essa palavra é um alerta, tá? A respeito da salvação, a respeito também de como lidamos com aquilo que está próximo de nós, aquilo que está ao redor de nós, aquilo que está eventualmente até no nosso caminho, e que acabamos de alguma maneira tendo algum tipo de contato. É óbvio que a palavra aqui, a igreja de Pérgamo, é um alerta ao perigo da contaminação. De nós não ser contaminados, não ficarmos contaminados e não permitirmos ser contaminados por eventualmente alguém que está perto de nós ou por algo que está perto de nós e que de alguma forma pode nos induzir ao erro ou mesmo ao sofrer influência simplesmente pelo fato de nós estarmos perto daquilo. Essa é a terceira carta, né? As igrejas em Apocalipse são revelações dadas por Deus a João. Consideramos que ele próprio não é este anjo da igreja. Não concordamos muito quando alguém acredita que anjo aqui é um anjo de verdade, mas cremos aqui que a palavra anjo ela cumpre seu papel, não é? De arauto de Deus, daquele que anuncia a mensagem de Deus, daquele que cuida do povo de Deus, da igreja do Senhor, através
da Santa Palavra. Tá, queridos? É o que cremos. Ainda que vemos com certo respeito e cuidado até alguém que acredite que isso aqui seja anjo, literalmente falando, não é? Bem, queridos, mas escrever a anjo que não seja o pastor, acho que é meio difícil, né? Mas, tudo bem. Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho esta igreja. Esta igreja aqui, irmãos, ela sofre um perigo muito forte, tá? A carta já começa falando de espada afiada de dois gumes, dizendo que é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos julga sobre todas as coisas. João 7,24 é claro com relação a isso, que todo julgamento perfeito, ele vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é a verdade, tá? Aqueles que vai julgar todos os fatos, ou tudo aquilo que parece mentira, ou que é mentira, será julgado pela palavra de Deus, que é a verdade. Sejam até pessoas que representem, infelizmente, uma mentira, seja mensagens heréticas que representam a mentira, ou seja, até demônios, tá, que representam, então, os filhos de Satanás, que é o pai da mentira, tá, queridos? Bem, uma das coisas que não pode faltar numa igreja que realmente celebra a morte de Jesus, que traz isso à memória como sustento, a sua morte como sustento, como alicerce para o nosso dia a dia e também para a nossa esperança maior, que é a sua volta, tá? Uma marca de igreja neste cuidado, ou dessa linha, é uma igreja que saiba disciplinar, corrigir, alertar. E é o que o texto aqui nos faz, tá, queridos? É realmente corrigir, alertar, disciplinar, tá? Bem, primeira coisa que Deus sabe, não é? Onde nós habitamos, onde a igreja está, de forma coletiva, mas também nós podemos aplicar a ideia de onde nós estamos, tá? Sob o ponto de vista particular, tá? Bem, o verso 13 ele vai dizer exatamente isso, que Deus sabe onde nós habitamos, tá? E onde habitamos, aonde existe um trono. A ideia aqui de trono é alguém que é adorado, celebrado, ou que é governo, né? E ele diz assim: apesar de saber que você habita onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Vejam, queridos, essa é a grande ênfase aqui de chamada de atenção da igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor procurando quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos. Tá, queridos? E aqui este trono significa dizer que perto de nós, ou aonde nós estamos, existe alguém que está tomando uma cadeira de governo. Tá? E essa cadeira de governo, sem dúvida, é o pensamento secular, que domina no nosso mundo e que, de alguma forma, tenta nos influenciar. Tá? A Bíblia, então aqui, João está recebendo essa mensagem da parte de Deus e comunica à igreja de Pérgamo, tá, queridos, que nós corremos um sério risco, que não ocorreu com a igreja de Pérgamo, mas aonde nós estamos, onde habitamos, aonde uma maioria governa com um pensamento, tá, diferente do nosso, o que ocorre conosco, o perigo de quê? De negar o nome do Senhor Jesus. Por isso ele vai dizer: você habita aí, mas conservas o meu nome e não negaste, né, a minha fé. Tá? A igreja aqui de Pérgamo, ela está num lugar tenebroso. Quando se fala de trono aqui de Satanás, tá, queridos, está falando que alguém está usurpando o lugar que é de Deus. Está sendo governado por um usurpador. Está sendo governada, tá, por alguém que parece ser Deus, mas não é. E aqui, certamente, esse trono de Satanás, ele era o trono do imperador romano.
que faz tipologia para o anticristo. Tá? Que Pérgamo estava num lugar aonde provavelmente havia um trono. E essa ideia de trono aqui, irmãos, ela dá a ideia que onde está o trono de Satanás é um trono que representa uma ideia de culto 24 horas. Os historiadores dizem que na cidade de Pérgamo havia um monumento a César, e também havia lá uma espécie de uma fogueira, uma espécie de lugar de oferecer sacrifício, e que na cidade de Pérgamo, 24 horas por dia, se queimava alguma coisa, se oferecendo a ideia do culto ao imperador. E há quem diga que alguém a entrar na cidade durante 24 horas por dia sentia naquela fumaça, naquele cheiro daquele sacrifício, tá? Um aroma de carne sendo sacrificada o dia inteiro. Olha, irmãos, quando a gente vai para a churrasqueira fazer um churrasco, as primeiras horas é até muito gostoso, mas depois de algum tempo, irmãos, aquela carne, até aquele cheiro começa a embrulhar o nosso estômago. Não sei se você sente isso. Imagine 24 horas por dia. Tem gente aqui que não concorda. Tem gente aqui que 24 horas vai cheirar e vai comer noite e dia. Pesquei, meu irmão. Pesquei, sei que tu és. E outra vida. Então, queridos. Então, meus amados, essa ideia aqui, tá? Esse trono aqui representa a ideia onde Satanás criou um mecanismo para que a sua adoração mostrasse que ele estava 24 horas por dia no controle, no comando. Aqui é a ideia, tá, irmãos, de que os antigos falam em que Roma estava longe dos extremos do seu império, mas que lá tinha sempre o olhar de Roma sobre todas as pessoas e sobre todos os lugares. Tá? Essa é a ideia aqui. E a Bíblia diz que quando nós estamos 24 horas por dia rodeados ou com uma presença que representa esse controle, esse comando do próprio anticristo, que ainda que não esteja no meio de nós, mas o seu ministério, ou até o seu mistério se faz presente, né? Desde os tempos bíblicos, ou seja, ele prepara o mundo com suas mensagens, suas influências, até o dia em que ele apareça e que ninguém o resista. Tá? É exatamente essa ideia aqui, tá, queridos, de que nós estamos num lugar, tá, e que habitamos num mundo realmente bastante sério, bastante perigoso, tá, porque estamos correndo risco de ser influenciado por pessoas, por sistemas, por modelos, por religião, tá? Principalmente que cultua um homem, que é a ideia aqui, tá? De um homem ser cultuado como uma divindade, até o dia em que surja essa ideia de super-homem, que é o anticristo, e que será adorado. E a Bíblia aqui diz então, mas não negaste a minha fé e conservas o meu nome. Isso é uma marca registrada nos últimos tempos, queridos, em que várias situações da vida já está com julgamento diante de nós. Se aonde eu vou, onde eu passo, com quem eu estou, se eu já não estou fazendo o papel de um perdido, mesmo sem a grande tribulação chegar. E qual é o papel de perdido antes da tribulação chegar? É negar o nome de Jesus. É que ninguém pode saber quem eu sou. É de alguém que está negando a fé. Por quê? Porque o meio que ele está o induz a isso. O carrega nessa direção. Faz com que nós assumimos uma identidade de 007 da fé. De um agente secreto. De alguém que não apenas deixa de falar e de negar o nome de Jesus com as palavras, mas de negar o nome de Jesus também
pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua obra, pela sua maneira de agir. É quando eu fico parecido com o sistema, para que o sistema não identifique quem eu sou, para que eu não seja objeto de perseguição ou até de desprezo, eu então me escondo. E aí eu vou afirmar para você com toda a convicção bíblica e de alma que eu tenho. Quando o crente age assim, o crente já está, infelizmente, com a marca do anticristo, do 666. Queridos, é uma palavra muito séria. Porque logo a seguir ele vai dizer que a igreja em Pérgamo resistia e continuava sendo fiel testemunha, mesmo nos dias em que isso chegou num certo extremo, aonde Antipas, servo do Senhor Jesus, foi morto para todo mundo ver, tá? Mandado e consolidado essa morte com legalidade através desse que está sobre o trono, que é o poderio de Satanás. Olha só, queridos. Essa realidade aqui, irmãos, ela é antes da grande tribulação. Não importa em que linha a gente interpreta a escatologia, mas aqui o que nós vamos observar é que essa realidade ela pode estar presente em todo o tempo e em toda situação. Marca de um crente verdadeiro, ainda que haja Satanás governando sobre o lugar em que nós estamos. Marca de um crente verdadeiro é continuar sendo testemunha fiel, mesmo que isso lhe custe a morte física, lógico, tá? Mas a igreja em Pérgamo estava nessa situação. Ou seja, a Bíblia está dizendo que no tempo de Antipas, toda a igreja de Pérgamo poderia cair na mesma condenação aqui humana, pelo governo humano, pelo governo sob a influência de Satanás, tá? Que é a representação do reino do anticristo, porque eles resistiram e foram testemunha fiel de Deus, não negaram o seu nome, não negaram a fé, não é? Não se esconderam e permaneceram dizendo que só Jesus é o Senhor e não César, como era a frase nos tempos do Império Romano. César é o Senhor. César é o Senhor. E então a pregação do Evangelho se destacava assim, que só Jesus é o Senhor. Bem, amados, é possível que eu e você enfrentemos, amados, nos últimos dias, e isso pode estar até acontecendo no dia de hoje, aonde a tua fé será provada até a morte, e que você está correndo risco de negar a Jesus de repente, ou se não for para perder a vida, for para perder emprego, para perder amigos, perder colegas, perder recursos, tá? Para ou negar o nome de Jesus, tá, queridos? E aqui a igreja de Pérgamo, ela ganha uma aprovação de Deus por conta disso. E tomara, queridos, que nós não caiamos nesse extremo, tá, irmãos? De nós nos travestir de outra coisa para esconder a identidade de cristão e de cristão bíblico. Bem, queridos, no verso 14, depois do elogio de permanecer não negando o nome, conservando o nome e não negando a fé em Cristo, a igreja de Pérgamo é chamada a atenção por um erro que ela estava cometendo. E que está muito associado a essa ideia de estarmos morando ou habitando aonde tem um governo mantido por Satanás. Tá? Era a igreja que, apesar de ser crente, a igreja que, apesar de conservar a fé, ela estava tolerando. Tá? Tolerando
Diz lá, entretanto tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também, tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Semelhante é a ideia dos que serviam a idolatria, dos que comiam coisas sacrificadas a ídolos e daqueles que se prostituíam. Tá, irmãos? Vejam, é possível, queridos, que o trono de Satanás, a que ele se refere no verso 13, está associado exatamente a esses tipos de influência ou pensamento. Qual era? Tá? De comer carne sacrificada aos ídolos, de se prostituírem e da idolatria. Tá, amados? E aqui, então, a ideia é de que o lugar em que a igreja de Pérgamo habitava, aonde estava o trono de Satanás, apesar dela se manter ainda viva na fé, ela estava correndo esse risco, tá, irmãos? Por quê? Porque ela estava sendo induzida. A palavra induzida aqui, ela tem uma relevância em relação a uma palavra em contraste com ela, que é obrigado. Tá? Então, o que estava acontecendo dentro da igreja? Ela estava tolerando e permitindo que esse tipo de procedimento e prática antibíblica e contra a Bíblia estava, de alguma forma, induzindo os irmãos a entrar por um erro doutrinário perigoso. Tá, amados? E aqui, então, a ideia de quando eu não sou levado à fé do mundo, à fé desse trono soberano mundano de pecado, mas eu usufruo de algum benefício, tá? Desse modelo que anda por aí. Por quê? Comer a carne, tá? Sacrificada aos ídolos. E é possível que tenha muita carne, diante do que eu falei, sacrifício de 24 horas, vai ter muita carne aí. E alguém, então, se beneficiava disso, como também se beneficiava de um sexo fácil, de um sexo fora do casamento, mas de um sexo fácil. E levava, então, essas pessoas a se servirem do sexo, não é? Por conta dessa realidade. Bem, irmãos, são duas coisas perigosas. Primeiro, não é? De não negar o nome de Jesus por conta do sistema que está aí. Segundo, ainda que eu não negue, mas eu permitir que de alguma forma eu seja induzido ou alguém seja induzido aos benefícios que o sistema está promovendo, ou que Satanás está promovendo. Tá? Eu não me envolvo lá no sentido de sacrificar, de adorar a César. Mas aquilo que chega de lá como benefício, ou em alimento, ou em sexo, eu aproveito. Tá, queridos? E esse é um perigo, sabe, irmãos? Quando a gente quer evangelho com a intenção apenas de se aproveitar de alguns benefícios dele, ou de, eventualmente, a gente não sair de perto de alguém que está num modelo pecaminoso, porque a gente, de alguma forma, quer ainda usufruir dos benefícios que esse sistema possa nos produzir. É muito sério isso. A doutrina dos nicolaítas também é semelhante a essa, não é? De Balaão. Você sabe o que aconteceu com Balaão e Balaque? Não é, queridos? O profeta, ele sabia que não podia amaldiçoar o povo. Porque o que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Mas ele sabia que ele podia, como diz o pastor Lenildo, jogar umas casquinhas de banana no meio do caminho. Poderia induzir o povo de Deus ao pecado. E ele sabia que quando o povo pecasse,
a mão de bênção de Deus seria retirada e a bênção, então, de uma condenação seria estendida. Então, tome cuidado com alguém perto de você que está te induzindo ao pecado, que está te induzindo a uma prática pecaminosa, séria, reprovável. Porque o objetivo disso é realmente, queridos, trazer contaminação sobre a tua vida. E aonde o pecado aparece, ele traz junto com ele uma cobrança. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Essa seria a melhor aplicação. Nada que o pecado se apareça para nós não vai apresentar conta depois. Tá? E nós precisamos entender que essa conta maior que o pecado produz não é apenas a morte física. Não temei aquele que pode só matar o teu corpo, mas temo aquele que depois de matar o teu corpo tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Com quem você está andando, hein, querido? Quem que está te influenciando, hein, meu amado? Quem que está perto de você com práticas tão perigosas e que você já deveria ter escapado disso, fugido disso, mas você insiste em permanecer lá? Essa é a pergunta para o dia de hoje, em que a Bíblia chama de dia de exame. 16. Não há outro caminho. Quando Deus nos traz uma palavra como essa, é o 16. Portanto, arrepende-te. E arrepende-te aqui, irmãos, não é efetivamente chorar apenas, como resultado de um coração quebrantado, ou de um coração com remorso, na ideia de consciência. Mas aqui, irmãos, é mudar de atitude. Tá, queridos? É de afastar de você aquilo que está tentando te induzir, te influenciar e te levar para o perigo que isso representa, que é ser induzido ao pecado. Tá, queridos? E aí, ele diz, arrepende-te. Porque se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei também contra eles, com a espada da minha boca, que é a espada, no verso inicial lá que lemos, a espada de 2 gumes, tá, queridos? Ou seja, que é a representação da justiça e também do juízo de Deus. Quando numa demanda, tá, Roma estabelecia a espada com 2 referências nos 2 gumes. Por um lado, vai absolver, mas por outro lado, vai condenar. Queridos? 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, de uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Esse texto aqui então vai dizer que ao vencedor ele dará primeiro, a comida que alimenta para sempre. A comida que é permanente. A comida que seja hoje ou seja lá no novo céu e na nova terra. Tá? A Bíblia diz inclusive lá no novo céu e na nova terra, que olhou no jardim e viu lá, não é? A árvore da vida. Aleluia. Representando a pessoa de Jesus. Que mesmo na eternidade, com vida eterna, nós saberemos que só temos a eternidade conquistada e que ninguém mais pode tirá-la de nós através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o alimento eterno. Ele é o pão vivo que vem de Deus para nos dar vida, não só hoje, de vida espiritual, mas garantir que o corpo, alma e espírito, não é? Totalmente transformado naquele grande dia, aleluia, ter alimento para viver para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Ele vai dar o maná escondido. Sabe o que é esse escondido? É que a palavra de Deus, ela é escondida. Ela não se entende se Deus não revelar ela a nós ou nos iluminar para compreendê-la e entendê-la. Alguém pode até querer, desejar, mas se Deus não revelar a ela o valor dela, essa pessoa verá o Evangelho talvez pela uma filosofia, apenas pelo conceito humano, mas
A palavra de Deus é espírito e vida, aleluia, para aqueles que a recebem. E é escondida porque só Deus pode revelar ela a nós. Aleluia. Nenhum sistema, nenhum homem pode nos dar discernimento. Somente o nosso Deus. Aleluia. Segundo, uma pedra branca. Essa pedra branca, irmãos, ela tem muito significado ao longo da história, principalmente dentro do Império Romano. Mas a pedra branca, principalmente, ela era dada dentro do Império para alguém que tinha sido absolvido de uma pena, ou para alguém que recebia algum título de propriedade. Tá? Essa pedra branca representava isso. E é isso que o escritor aqui quer dar para entender as pessoas, tá, queridos? Que esse arrependimento que nós apresentamos, ele será recebido por Deus. E isso nos levará a uma espécie de evidência de que Deus nos perdoou, nos justificou de qualquer tipo de pecado, através, então, dessa pedra branca, tá, queridos? A pedra branca da justiça de Deus. Da pedra branca, que é um título para nós, podermos até nos relacionar com as pessoas, numa ideia de que a nossa ficha foi limpa exatamente por Cristo, que Ele nos absorveu. Tá, queridos? Então, o vencedor, ou seja, aquele que se arrepende. Olha, irmãos, nós não estamos aqui para pregar um evangelho caduco, um evangelho de fábula. Tá? Nós não vamos para o inferno por causa dos nossos pecados. Nós vamos para o inferno por falta de arrependimento, por falta de fé na pessoa de Jesus Cristo, que Ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Mas uma coisa que tem que acompanhar a vida do crente não é só no dia da sua conversão, é uma convicção de arrependimento permanente. Porque mesmo o bem que nós queremos fazer, por vezes não fazemos. Nós muitas das vezes ficamos até tristes com a nossa própria miséria espiritual. E pode ser que tenha alguém assim aqui hoje. Mas o que nós precisamos realmente é mostrar algo que a Bíblia fala que é fruto do arrependimento. Tá? O resultado de tudo aquilo que Deus trabalha na nossa vida tem que gerar um fruto. E esse fruto é quebrantamento. Mas mais do que isso, é um arrependimento acompanhado do quê? Que não desassocia nunca do arrependimento, que é mudança de caminho. Tá? E a mudança de caminho, irmãos, é escapar da influência do sistema que quer corromper a tua vida. Como já falamos. Então, queridos, a pedra branca, ela representa isso. E depois, no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Estamos falando aqui de um crente verdadeiro, de um crente que recebe um novo nome, que esse nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Para que nós possamos, naquele grande dia, tá, saber que estamos na lista dos chamados como benditos de Deus. Venha e possua por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, que é a tua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Aleluia. Bem, amados, é possível que você não esteja na prática do erro, mas que você está permitindo a indução de alguém perto de você, de algo perto de você, que aos pouquinhos está ganhando teu coração, aos pouquinhos está virando a tua cabeça, e aos pouquinhos vai te levando para a situação anterior, aonde você vai acabar negando a fé e não conservando o nome de Jesus. Essa é a grande advertência. Então, meus queridos, aquele que é limpo, limpe-se ainda, é a palavra que Deus sempre nos traz ao coração. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, tá, irmãos, com os potenciais perigos que estão perto de nós. Tá? Cuidado para você não se beneficiar, tá? Comendo uma comida que foi oferecida aos ídolos, que foi oferecida a Satanás. Cuidado para você não se beneficiar, tá, de uma prática errada e que eventualmente pode até te dar algum tipo de prazer, mas que está te levando à condenação. Cuidado, aqui a Bíblia nos fala de alimentação física, né? De comida e também da prostituição. Dois perigos sérios na palavra, tá, queridos? Dois perigos sérios e que também a gente pode trabalhar
sob o ponto de vista espiritual. Quando outras palavras, que não sejam o maná escondido, o pão vivo, estão alimentando a minha vida. Tá? Quando eu, eventualmente, irmãos, vou em busca, não é? De outras respostas, de outras direções, tá? De outras pregações que não sejam bíblicas, de outras práticas que não sejam da religião cristã bíblica, né? Ou da religião bíblica cristã, tá? Quando eu ouço a palavra de Jesus, não é? Mas também me alimento de outras coisas, tá? Esse é o perigo. E nisso cai a prostituição. E o que é se prostituir? Dentro da doutrina, dentro da palavra, dentro do pão. É colocar na tua mesa outras coisas. Dizendo que Jesus não é suficiente para suprir a tua vida, a tua fé. Que a palavra não é suficiente. Tá, queridos? Bem, deixa eu colocar em palavras mais objetivas, sem ser agressivo. É quando você, querido, eventualmente, não está se satisfazendo apenas com a palavra, que um dia você já deu tanto valor, mas que agora você tem aberto uma janelinha para dar uma olhada em outro tipo de palavra, filosófica, tá? Que vai contra a palavra de Deus, ou que mostra a tua insatisfação com a palavra, tá? Buscas em adulteração das coisas de Deus, da própria palavra de Deus. Tome cuidado com isso, para que você não caia nesse erro, tá? E mais, queridos, tomemos cuidado, tá, amados? Dentro da igreja, inclusive, quando percebemos alguém com práticas perigosas, ou induzindo alguém ao perigo, com algum tipo de colocação maliciosa, tome cuidado com isso, meu irmão. Tome cuidado com isso, minha irmã. Tome cuidado com quem se aproxima de você, parecendo ser príncipe encantado. Toma cuidado com o que você ouve, ou até princesa, não é? Ou, não é? A gata borralheira. Queridos, cuidado. Tá? Para você amanhã, não é? Que eles não se deparar, tá, meu amado? Infelizmente, com o sapo e com a gata borralheira. Cuidado, queridos. Tome cuidado. Tome cuidado com as fantasias que passam sobre a tua cabeça. O Evangelho é um convite à realidade. Cuidado quando se vive fantasias. Isso é muito perigoso. Tá? Nós precisamos sempre de alguém que nos traga um convite à realidade. Que Deus guarde teu coração, igreja do Senhor. Que Deus guarde o meu coração. Que Deus guarde teu ouvido. Não dê ouvido, querido, para essas induções. Não dê ouvido às palavras de Balaque. Tá? Não dê ouvido às palavras dos nicolaítas, aos ensinos dos nicolaítas. Tome cuidado, não é? Com o antinomismo. Cuidado, queridos. Eu posso servir a Jesus, mas posso continuar pecando. Meu pastor disse que o pecado que leva para o inferno é uma incredulidade. E aí você ouve essas coisas e o inimigo sopra no teu ouvido. Que é possível continuar servindo a Deus sem santidade, sem busca de algo mais zeloso, mais cuidadoso. Há um morador santo dentro desse tabernáculo que é o teu corpo e a tua vida. Ele se chama o Espírito Santo de Deus. Ele não divide sua casa com qualquer outra coisa. Tá, queridos? Com qualquer outra. Então, que Deus guarde as nossas vidas. Que Deus nos proteja. E com a igreja do Senhor, aprendamos, né, a lidar com essa realidade. A realidade, né, do perigo que nos rodeia. E sabemos simplesmente, queridos, não usufruir. Não, eu estou aqui porque ainda tem alguma coisa boa que me dá isso, me dá aquilo outro. E tu está comprometendo a tua fé? Sai daí. Tá? Se você não pode tirar a pessoa, saia daí. Deus te guarde, querido. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa advertência. Que cada um de nós tenhamos agora o que a tua palavra produz. Situação de exame. Aonde a consciência vai nos levar, Senhor, a avaliar, a discernir tudo aquilo que está acontecendo sobre nós. Revela teu filho as intenções escondidas do maligno contra ele. Revela teu filho o perigo que ele corre de dar ouvido, de dar coração muitas das vezes, de dar sentimento àquilo que vai contaminá-lo totalmente, Senhor. Acorda, Senhor, aqueles que dormem.
Desperta aqueles que dormem. Produz em cada um de nós, Senhor, agora, a consciência exata do risco que a vida espiritual muitas das vezes corre por nós estarmos desavisados. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É a nossa oração, é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.